Renovo as saudações, renovo todos os elogios feitos anteriormente. E fica também aqui, um pedido desse advogado que não tem muito ao que contribuir, não tem muito ao que fornecer, a não ser a amizade. Fica aqui o convite e a possibilidade de que se estenda para fora do plenário um abraço e a possibilidade de uma amizade longa e fraterna. Que continuo com o doutor Fabrício, com os demais colegas, este momento. E venho, neste momento, falar um pouco mais sobre a situação de Alcinei. Como vocês viram, as provas, elas conversam, elas convergem e elas se alinham para chegar a um momento. Eu tenho uma prática já de anos, dentre os 14 anos de advocacia criminal, que eu faço sempre nos processos de júri. Eu estudo o processo, leio o processo de cabo a rabo, ouço o que eu consigo de testemunhos, depoimentos, informações, eu analiso todo o processo. E eu largo o processo e deixo ele conversar comigo. Porque o processo tem sentimentos. O processo nos traz elementos que eles possibilitam saber se o que eu estou pensando, aquilo que eu estou analisando, ele é possível ou não é. Um processo chora, o processo irrita, o processo nos incomoda. Da mesma forma que a acusação teve um sentimento, eu tenho um sentimento sobre esse processo. E quando eu olho esse processo, eu analiso, eu estudo, eu vou conversar com o réu. Eu quero saber o sentimento dele em relação a isso. E se o sentimento que ele teve conversa com o sentimento que o processo me passou e com o que eu senti. Quando neste momento há convergência, eu entendo que essa é a defesa que tem que ser feita. Se neste momento que eu converso com esse processo e eu não tenho essa sintonia, eu não tenho essa convicção, e eu converso com o acusado e ele não fecha com essa convicção, eu opto por não atuar no processo. Porque eu entendo que não vai ser feito a melhor defesa. Que eu não vou dar o máximo de mim, que eu não vou me dedicar o máximo possível, porque eu sei que aquela pessoa não vai estar feliz com o que eu vou fazer, o que eu vou falar, e eu não vou conseguir transmitir aquilo que é o meu sentimento no processo. E ouvindo esse processo, lendo esse processo, sentindo esse processo, eu tenho que o Alcinei não participou dessa morte. E eu digo novamente, é o meu sentimento. É o momento em que eu fiquei sentado, gosto muito do charuto, fumo um charuto, pensando sobre o caso. Como que aconteceu? Qual foi a dinâmica? O que as pessoas dizem neste processo que trazem a pessoa do Alcinei para este caso? É incontroverso que as pessoas se reuniram na casa dele. É incontroverso que o carro dele rodou pela cidade. É incontroverso que o irmão dele estava lá, conversou e esteve junto com o Vanderlei. É incontroverso que o Lucas estava lá, que teve contato com ele e que ele se conhece. É incontroverso que o Lucas prestou um depoimento gravado na polícia e que nesse depoimento ele diz que ficou na casa com o Alcinei, enquanto outras pessoas, utilizando o carro do Alcinei, foram cometer aquele crime. Vocês ouviram o depoimento? É incontroverso. Isso, as provas conversam.
Essas informações foram buscadas pela polícia e apresentadas no processo. E eu disse também para o Cirioli, e renovo aqui para a Jéssica, que está aqui presente conosco, que a polícia, quanto ela conseguiu, o quanto ela se esforçou, o quanto ela tentou fazer a apuração de tudo o que tem de informações, veio para o processo. Mas lembrando que era uma época de pandemia, era uma época em que o Cirioli saiu daqui, Jéssica estava grávida, não tinha condições e possibilidades de fazer o mesmo trabalho que hoje, se fosse hoje, que estivesse na mão dela esse trabalho, com certeza estaria diferente. Porque são momentos diferentes, situações diferentes e trariam outros elementos diferentes. Mas nós temos que trabalhar com o que a gente tem. Nós temos que trabalhar com o que é possível. Muitas vezes, em cursos de oratória, em cursos de desinibição, as pessoas vêm e falam: me deu um branco na hora, eu esqueci de falar alguma coisa, eu não consegui trazer aquele elemento, tudo que eu tinha preparado não foi apresentado para as pessoas, porque era aquilo que devia ter sido dito, é aquilo que deveria vir para o processo e é aquilo que vocês deveriam ter para julgar nesse momento. Então, se não foi investigado, não foi analisado, não foi apresentado, foi por uma impossibilidade, mas que eles tentaram, que eles foram atrás, dentro das condições possíveis. Mário Sérgio Cortella fala: faça o seu melhor nas condições que tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. E é isso que a polícia fez, nas condições que eles tinham, numa delegacia que trocou o delegado, que trocou os policiais, que troca as informações, que muitas coisas se perdem com a pessoa do policial. O policial tem as informações com ele, porque ele está acompanhando, está investigando, ele já tem uma linha de raciocínio com ele, que daqui a um pouquinho ele é ceifado. O Cirioli mesmo disse: pai, eu estava aqui, eu tive que sair. Então ele tinha um pensamento, ele tinha um raciocínio que ele poderia daqui a um pouco ser exemplificado e trazer para o processo com outros elementos. E que daqui a um pouquinho ele poderia ter solicitado outras quebras, solicitado outras informações e não vieram. E o outro policial que assumiu, que pegou no estado que se encontra, tem que agir a partir daquele momento. E muitas vezes ele não se atentou a esses pontos, não se atentou a essas informações. E nessas ausências, nessas faltas, é que geram as dúvidas, é que geram as inconsistências, é que geram os problemas que estamos tratando aqui. Porque nessas ausências está faltando a conexão do Vanderlei com o Alcinei, aonde eles acertam um valor para o Alcinei. Está faltando a informação de que o Alcinei estava no carro levando as pessoas lá para matar. Está faltando a informação de que ele recebeu valores, que ele estava junto com os outros fazendo uma reunião e organizando como é que eles iam cometer o crime. Essas informações estão faltando. Essas informações não estão no processo. E quando essas informações faltam, elas não estão no processo e geram dúvida, a dúvida sempre deve ser feita em favor do réu. Porque é muito, muito melhor você absolver um culpado do que condenar um inocente. Tem uma juíza que ela atuava em Soledade, Karen Louise. Ela, já em 2018, 2019, ela publicou um texto de uma vivência dela em Soledade. Ela era a juíza responsável pela verificação do presídio. E ela lá no presídio, numa sexta-feira à tarde, ela chegou no presídio, levou algumas pastas para ver alguns presos que tinham direitos de progressão. Eles podiam ir embora, sair do presídio. O último preso, 15 para 6 da tarde, na época o fórum funcionava das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 6. Ela viu os documentos dele e viu que ele tinha direito já para progredir. Chamou ele na sala, ele sentou, ela, tudo bem,
Estava olhando seus documentos aqui e vi que realmente você já tem o prazo para progressão de regime, então agora vou fazer o alvará e você vai sair. E ele, não, pois é, doutor, a gente conseguiu, o que eu trabalhei, eu estudei, eu consegui adiantar o cumprimento da pena e eu vou sair. E ela, não, beleza, então sexta-feira, né, segunda-feira eu já faço o alvará e o senhor está na rua. E ele silenciou, ficou de cabeça baixa, não esboçou nenhuma felicidade, nenhuma reação. E ela, vendo aquilo, já guardando as coisas, na ânsia de ir embora, de sair daquele local, para ir para casa, ela vê que ele não se movimentou. Mas o que houve? O senhor não está feliz que o senhor vai embora? Ele olhou para a doutora, a senhora sabe que são 3 dias na prisão? E ela viu que ela não sabia, que ela não tinha conhecimento de como é que é a vivência lá dentro. E nós não temos a vivência de quase 5 anos presos, por um fato que nós não temos certeza que eles combinaram. Querem condenar dentro dos limites da culpabilidade, dentro daquilo que ele realmente tem prova que foi feito. É isso que a defesa pede. E esse defensor pode estar falando bobagem, lorota, mentindo para vocês, já que hoje é o dia da mentira. Mas a doutora Olga, que está aqui comigo hoje, ela não pode ser punida como sendo uma má advogada por conta do que eu fiz. Ela está me auxiliando nesse momento, mas vocês não podem dizer que ela falou mentiras para vocês, que ela foi horrível com vocês, porque ela não falou. Ela não pode ser punida da mesma forma que eu por algo que ela não fez. A doutora Tabata, o doutor Pedro estavam aqui e eles dividiram o tempo de fala deles. Cada um tem que ser julgado por aquilo que fez. O doutor Fabrício e a doutora Aline jogaram em conjunto. Eles têm que ser analisados em conjunto. É isso que a gente está dizendo neste caso. Quem foi o protagonista? Quem foi a pessoa que atirou e que matou? Quem foi o executor direto da morte das duas? Quem prestou o auxílio material? Quem que prestou o apoio com a residência? Se ele não estivesse prestando apoio na residência, esse crime poderia acontecer? Sim. Se ele não tivesse emprestado o carro, algum outro carro poderia ter sido usado para o cometimento do crime? Sim. Se ele não tivesse emprestado roupas, fornecido drogas, esse crime poderia ter acontecido? Sim. É por isso que a prestação dele tem que ser dentro daquilo que ele fez. E é dentro deste processo. Nós não estamos julgando se ele é uma má pessoa, se ele é usuário de drogas, se ele é vendedor de drogas, se ele tem um histórico criminal. Nós estamos julgando esta causa. E nesta causa não tem prova de que ele foi executor direto no crime. Não tem. Sobre isso que a gente vem falar com vocês. É sobre esses elementos. O carro dele passou nos locais e fecha com os horários do crime e presume-se a participação. Será que só ele usaria o carro? Será que só ele poderia ser o motorista? Será que só ele tinha condições de sair e fazer o auxílio ou até a morte? Sendo que tinha várias pessoas no local e que sequer foram ouvidas como o duto, que também teria passagens policiais, que também tem um histórico e que também poderia receber o dinheiro e também estar lá executando. Mas nós não temos a certeza. Eu não posso acusar ele que ele fez. Eu não posso trazer isso para vocês porque
não veio para o processo, e eu tenho que trabalhar com o que está no processo. E o que está no processo é uma fala do Lucas dizendo que ele ficou em casa. E se, mais uma vez, se acreditarem ou creditarem no que o Lucas disse na delegacia, em vídeo gravado, com a presença do delegado e do policial, sem coação, sem agressões, sem lesões, que foi uma fala livre, voluntária, vocês têm que dizer que ele não participou. Quando forem inquisitados pela questão da autoria, onde se diz que Alcinei agiu por vontade direta em matar as vítimas, tem que dizer que não. Mas se ainda assim temos que dar uma resposta para a sociedade, aquelas pessoas que estão ali fora, desde ontem assistindo o plenário, elas precisam de uma resposta, elas precisam de justiça aqui dentro. Nós entendemos que essas pessoas aqui merecem pagar por o que fizeram, dentro da culpabilidade, dentro de cada um dos seus elementos. Ninguém sabe quem trancou o carro, quem que atirou, como é que foi a dinâmica. Sabe que tem pessoas que fizeram. A emboscada existiu, elas deram ré, foram, tomaram os tiros de inopino. Isso aqui está ok. Tem essas informações. Mas quem deve responder por isso? Quem deve pagar por isso? Quem é a pessoa que estava por trás de tudo isso? Não é o Alcinei. Não é o Alcinei. Mas eu quero condená-lo. Ok. Respondo no quesito de autoria que sim, ele agiu dolosamente com a intenção de prestar o auxílio para matar elas. Que ele emprestou o carro, que ele emprestou a casa, que ele forneceu meios para que isso acontecesse. Mas que ele não foi executor direto. Então a defesa vem pedir, neste período, somente isso. Não trouxe mais imagens, não estou falando sobre carro, sobre dinâmica dos crimes, dos fatos, porque isso aqui nós já falamos. Vocês estão desde ontem vendo sobre isso. Eu quero trazer para vocês é justiça. Justiça como pediu o doutor. É justiça como está pedindo todos que estão ali fora. É justiça que todos nós pedimos. E temos, eu gosto de fazer uma fala de ele era juiz, virou desembargador, que é um juiz de segundo grau em Porto Alegre, hoje aposentado, palestrante, advogado, Hamilton Bueno de Carvalho. Ele é um cara que é oriundo de Passo Fundo e tem uma fala muito boa. Eu gosto que eu também sonho como ele sonha, que talvez eu possa sonhar com algo novo, a justiça do amor e não a justiça do ódio, até condenar, mas não como um ato de mero repúdio, mas de compreensão. Não é ser piegas, mas perceber para além do bem e do mal que o acusado é um humano, com a mesma dimensão daquele que o julga. Como humano, deve ser julgado por outro humano, mesmo que o resultado seja uma desumana condenação. Então, excelências, eu quero que vocês julguem o seu par. Quando dizem o seu par, é a mesma pessoa que também é um cidadão, que também tem uma vida, que também tem que ser analisado, ele também tem direitos. Mas nós não estamos aqui discutindo a perda das vítimas. Nosso processo criminal é de 1941. Ele não trata sobre indenização e reparação dos direitos das vítimas. Deveria, com certeza, mas nós não estamos aqui discutindo isso. Quando a gente trabalha no processo penal, criminal, nós estamos discutindo a pena e o crime. E aí é sobre eles que estão sendo executados e informados como sendo as pessoas autores deste crime e que merecem ou não uma punição.
Então hoje, julguem com amor, humanidade e tranquilidade. Agradeço a atenção, devolvo a palavra.